Vamos lá? Vamos juntos? Hoje a palavra é o que Jesus faria. Para quem é seguidor de Jesus Cristo, consegue enxergar Jesus como nossa referência em intenções e comportamentos, no como devemos fazer as coisas no dia a dia e o que nós não devemos fazer. Para quem ainda não é seguidor de Jesus Cristo, talvez você, que seja ateu, ou acredita em Deus e Jesus, mas ainda não tomou sua decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo de forma legítima. E olha, entenda que Jesus é relatado em diversos livros ao longo da história por diversos autores cristãos e não cristãos, como o maior líder que o mundo já viu, uma referência em controle emocional, em comportamento, em liderança. E só você pesquisar um pouco que você achará isso que eu estou falando para você. Mas, olha, a ideia aqui é nós entendermos que Jesus Cristo é a referência da nossa vida, como liderança, alguém a ser seguido, alguém por quem possamos dar a nossa vida. Aleluia. Servir a Ele como Senhor, como nosso Mestre, como nosso Salvador, como nossa referência. Afinal de contas, estamos falando dele há mais de 2000 anos, não é? E quando nós entendemos que Jesus está conosco através do Espírito Santo todos os dias, Jesus, nós passamos a ter consciência do que devemos fazer, ou deveríamos fazer, não é? Através da sua vida, Jesus, ele nos ensinou e ensina através de exemplos. Jesus ele não só falava, Jesus ele mostrava com exemplos, com comportamentos. E olha o que a palavra nos ensina em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Eu estou lendo na versão NVI. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Aleluia. Olha, uma das nossas reflexões dessa noite é se estamos seguindo os exemplos de Jesus no nosso dia a dia. Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu alguma vez sobre isso? Pois é, a gente está aqui essa noite para isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, a palavra nos ensina: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, quem fala que está andando com ele e o reconhece, está falando de Jesus, como Senhor e Salvador e liderança indiscutível, deve andar como ele andou, como a palavra falou e fala. Ou seja, fazer o que ele, Jesus Cristo, fez aqui na terra. E olha, apesar de estar na palavra que a gente acabou de ler, e estar claro em muitas passagens os comportamentos e exemplos de Jesus no dia a dia, às vezes nós não conseguimos trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, não é? Por isso que cada vez mais precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos revelar a face de Jesus Cristo, as suas características. Quanto mais aprendermos e entendermos, mais o seguiremos. Aleluia. Então vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta para começarmos a nossa reflexão de forma mais profunda dessa noite. Você está pronto? Você está pronta? Então vamos lá. Quando você vai fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, você já se perguntou: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Aleluia. É forte essa reflexão, não é? Se você hoje tivesse o poder de fazer qualquer coisa em sua mão, pensa aí, agora.
Você eliminaria um concorrente no seu trabalho ou no seu negócio? Você afastaria alguém que você acha que está atrapalhando a sua vida? Se você tivesse esse poder, você pediria uma riqueza financeira mesmo não sabendo lidar com dinheiro? Provavelmente, algumas dessas questões você pensou que sim, não é? Talvez você não tenha coragem nem de falar, mas você pensou que sim. Olha o que a palavra nos ensina em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Aleluia. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Olha, será que Jesus pensaria igual a você? Claro que não, não é? Claro que não. E olha o que essa passagem ela nos ensina. Jesus, ele é rei. Ele tem todo o poder do céu e da terra em suas mãos para fazer qualquer coisa. Qualquer. E ele se esvaziou de tudo para vir até aqui, passar o que nós passamos, para nos servir, para dar a sua vida pela nossa. Glória a Deus. Olha, Jesus ele podia estalar o dedo e fazer tudo o que ele queria. Mas Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente ao Pai para servir o seu propósito até a morte. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando alguém grita com você, preste atenção nisso aqui. Quando alguém grita com você, com você, estou falando com você. Quando alguém grita contigo, quando a sua esposa às vezes se altera e grita com você, quando o seu marido não a trata do jeito que você deveria ser tratado, quando seus filhos testam a sua paciência, o que você faz? Que reflexão poderosa, hein? E a palavra nos ensina. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quando ele era insultado, não revidava. Aleluia. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, esquece esse mais aí que está vindo na sua mente agora. A mente quer que você responda a pessoa que está te ofendendo, está te xingando, não é? Ela quer que você devolva, que você xingue. A sua carne quer que você crie confusão. Mas Jesus, a nossa referência, o nosso mestre, ele tinha autocontrole. Ele não deixava as condições externas ditarem como ele tinha que se comportar. Ele era quem as pessoas deveriam seguir e imitar. Glória a Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não fazia o que as pessoas queriam. Não. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Ô, glória. Quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus bem alto aí. Dá um glória aí. Glória a Deus, aleluia. Olha, quando você tem oportunidade, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Quando você tem oportunidade de esnobar alguém com alguma coisa, ou esnobar com alguma coisa que você tenha, com alguém que não tem aquilo que você tem, o que você faz? Você esnoba ou não? Um exemplo para a gente entender melhor. Olha só. Você comprou um carro novo ou um tênis novo, ok? O que você faz logo que você compra? Você agradece a Deus e usa o que Deus permitiu você ter para o seu prazer. E se sentir feliz, e se sente feliz e grata pelo presente que Deus te deu? Ou a primeira coisa que você faz é sair na rua para mostrar o seu carro, mostrar o seu tênis novo para os outros, para se sentir melhor do que as outras pessoas?
principalmente as que não podem ter o que você tem. Pois é, é forte, né? Olha o que Mateus, capítulo 11, versículo 29, nos ensina nessa noite maravilhosa. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Amém. Aqui, Jesus nos ensina que devemos ser mansos e humildes de coração. Olha que detalhe impressionante que tem na palavra. A palavra fala de coração, ou seja, não adianta eu e você demonstrarmos para os outros somente com ações. Nananina, não. O seu coração precisa estar com as intenções certas. E é isso que Jesus vê. Jesus, ele olha para o seu coração, para o nosso coração. Aleluia. E como acabamos de ler antes em Filipenses 2, versículos de 5 a 8, Jesus deixou de lado todo o seu poder por sua causa e por minha causa. Aleluia. E para nos ensinar o caminho da salvação e viver uma vida mais leve aqui na terra, humildade, humildade. Hoje a palavra está forte, glória a Deus. E olha, não é só para você, não. É para todo mundo que está ouvindo. E para mim também. Glória a Deus. Olha, vou fazer mais uma pergunta para você. Quando você tem que tomar uma decisão, você pensa, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? É poderoso, não é? E cuidado, cuidado, você que acabou de pensar assim, Ricardo, mas Jesus ele nunca estaria no meu lugar passando o que eu estou passando. Você que pensou isso, olha só, Jesus ele já esteve aqui por sua causa e ele sofreu muito mais do que você. Muito mais do que você. Ele sabe o que você está passando, sim, e ele sabe o que você está sentindo. Sabe por quê? Não foi porque alguém contou para ele, não foi porque veio um anjo aqui e falou para ele, não. Foi porque ele esteve aqui. Aleluia. Ele sentiu, ele sofreu, mas ele venceu. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quando começamos a fazer, a nos perguntar o que Jesus faria no meu lugar, nessa situação ou naquela situação, quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a se sentir envergonhado com o que fazemos e com o que pensamos. Comece a fazer esse questionamento em tudo que você faz. Tudo. Quando você tem que tomar alguma decisão, seja em qualquer área da sua vida. Mais uma perguntinha para você essa noite. Quando você tem que tomar alguma decisão, vou repetir, seja em qualquer área da sua vida, você pensa se essa decisão ela pode impactar negativamente na vida de alguém? Ou você só pensa em você mesmo? É forte, não é? É forte. Tem pessoas nesse momento que estão percebendo que nunca se perguntaram isso. Provavelmente você. Ou seja, meus irmãos, cadê a compaixão pelas pessoas? Cadê? Em Mateus capítulo 9, versículo 36, o nosso mestre nos ensina mais uma vez. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Você está percebendo o que Jesus quer de você? Como falam hoje em dia, né? Copia e cola. É só repetir o comportamento de Jesus Cristo e repetir as suas intenções. Você que conhece Jesus Cristo e o seu amor, você que tem intimidade com Ele, mas ainda tem o vício do álcool ou das drogas. Toda vez que você vai se anestesiar com o seu vício, se pergunte: o que Jesus faria
nesse momento. Olha o que a palavra nos ensina em Efésios 5,18. Para você, meu irmão, pode chorar. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Aleluia. Ah, Jesus, fala conosco. Aqui a palavra fala sobre descontrole, que leva você a fazer o que Jesus nos ensinou a não fazer. Glória a Deus. O que acontece muito é quando a palavra ela nos confronta, nós tentamos achar um monte de desculpas, não é? Para mantermos o nosso pecado de estimação permitido. E muitas pessoas que conhecem a palavra, que leem a palavra, ainda insistem em querer achar na própria palavra algo que contradiga. É mais fácil, não é, minha irmã? Você que está pegando a Bíblia aí para tentar ler alguma coisa diferente, é mais fácil tentar fugir da verdade. É mais fácil falar que todo mundo está errado, menos que você, não é? Eu não julgo você. Eu entendo, sabe por quê? Porque eu já fiz muito isso. E glória a Deus. Mas quando eu comecei a me forçar a perguntar o que Jesus faria em várias situações, mesmo eu não querendo, o Espírito Santo de Deus, ele me cutucava, ele me corrigia, me corrige até hoje. E eu percebia que o que eu queria fazer não era o certo, não era o que Jesus faria. Olha, quando nós colocamos essa simples pergunta na nossa vida, no nosso dia a dia, nós colocamos uma barreira contra as nossas vontades, contra as coisas que às vezes achamos que é de Deus, mas no fundo não é. Comece a se perguntar todos os dias, nessa situação, o que Jesus faria? Talvez você possa estar se questionando aí, mas Ricardo, eu vou ter que fazer essa pergunta e isso a todo momento? Você que se perguntou, olha só. Se você entendeu que Jesus é tudo para você, é a sua referência em tudo, naturalmente você irá querer fazer o que a sua referência faz, não é? Você vai querer imitar Jesus Cristo, a sua referência. Olha, e você? Você? Você às vezes não segue alguém nas redes sociais que você admira e você acredita? E às vezes faz algumas coisas que essa pessoa que você tanto admira fala para você fazer? Você não faz? Então, é disso que a palavra fala conosco nessa noite. Você segue pessoas que você nem sabe quem são, da onde que vieram, seus princípios e valores reais no dia a dia. Mas você não quer seguir quem depois de mais de 2.000 anos é seguido e é referência para milhões de pessoas. Pelo amor de Deus. Não se deixe enganar pela sua mente. Olha para onde que você tem que olhar. E atenção, você que fala mal e julga o seu irmão. Não é esse comportamento que Jesus quer de você. Não é esse comportamento que Jesus quer de você. Olha o que a palavra fala em Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aleluia. Olha, às vezes nós queremos ser mais que Deus, não é? Queremos dizer que essa pessoa, aquela, eles estão errados. A gente quer julgar. Meu irmão ou minha irmã, olha para você. Julgue as suas intenções, os seus comportamentos. Veja se você está seguindo a Cristo. Apontar o dedo é muito fácil, mas olharmos para nós mesmos, aí é que é o maior desafio. Aleluia. E a gente podia falar aqui a noite toda, a semana toda, mas olha, para encerrar, por causa do nosso horário, guarda essa passagem em nome de Jesus. Olha, quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus bem forte, bem alto, para o Senhor ouvir. Você que está no carro aí na BR, dá um glória a Deus, está sozinho no carro, grita. Você nunca está sozinho, meu irmão.
O Senhor está sempre com você. O Espírito Santo de Deus está sempre com você. Grita, fala com Ele que Ele está te ouvindo em nome de Jesus. Guarda essa passagem, anota, grava, faz o que você quiser. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Para vocês, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam seus passos. Jesus, ele deixou tudo na Bíblia para nós. Meus irmãos, leiam, aprendam, reflitam, repita os ensinamentos e comportamentos de Jesus Cristo. Pratique os ensinamentos todos os dias. E a cada dia você vai entender mais. A cada dia você se parecerá mais com Jesus. Aleluia. E olha, comece a se perguntar: o que Jesus faria nesta situação? Essa é uma pergunta poderosa. Você verá sua vida ser transformada através das suas ações, do entendimento que o Espírito Santo trará para você, das intenções do seu coração. E olha, não tenha dúvida que você estará muito mais próxima de Jesus, da sua salvação, e de viver uma vida mais leve aqui na terra, sim, errando menos e acertando mais. E olha, eu convido você a testar e experimentar essa experiência a partir de hoje. Pergunte-se: o que Jesus faria? Aleluia. Meus irmãos, que essa palavra possa transformar a sua vida essa noite em nome de Jesus. Que essa palavra possa transformar a sua forma de pensar, a sua forma de viver. Que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração e a sua mente essa noite para te levar ao entendimento. Em nome de Jesus. Eu declaro vida para você. Que o Senhor possa abrir os seus olhos. Que as travas dos seus olhos caiam nessa noite em nome de Jesus. Que você que estava com o coração duro, que o Senhor consiga tocar o seu coração essa noite. Que o Espírito Santo de Deus coloque como uma flecha no seu coração essa palavra. Para que você perceba que essa palavra não é para quem está do seu lado, é para você. Abra o seu coração, liberte-se essa noite. Pode chorar. As lágrimas lavam a nossa alma, o nosso coração. Lava para tirar toda a sujeira, para que Jesus entre no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que essa palavra possa reverberar no seu coração. Que essa palavra possa te abençoar no dia de hoje, transformar a sua vida, transformar a sua semana. Agora, aquela pergunta que eu faço quase toda segunda. E agora? Agora é com você. Se você pegou essa palavra, o que você vai fazer com ela? Vai colocá-la na gaveta? Vai colocá-la no bolso? Ou vai colocar no seu coração e vai mudar o seu comportamento? Vai permitir o Senhor transformar a sua vida nessa noite. Agora é com você.